Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 28, quarta-feira, né? Vamos dar início aí, pessoal, à nossa unidade 2, que está falando sobre o sistema nervoso e o comando do corpo, tá? Então, pessoal, nós vimos que o nosso organismo ele é formado por vários sistemas, né? Cada sistema, ele tem as suas funções, né? Definidas já, né? Esses sistemas, pessoal, eles são interligados, tá? Ou seja, eles trabalham juntos, tá? E para que eles trabalhem certinho, né? Para que nosso organismo funcione corretamente, eles necessitam da coordenação, né? E do controle de suas atividades, tá? E quem faz esse trabalho de controlar todos os sistemas do nosso organismo é o sistema nervoso, tá? Ele também, o sistema nervoso e também o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é o sistema que produz os hormônios, né? Então, todos os hormônios que nós temos no nosso organismo, eles são produzidos pelo sistema endócrino. Então, o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, que são os hormônios, eles são responsáveis por organizar, né? Vamos dizer assim, por organizar o nosso sistema, o comando do nosso corpo, tá? Esse sistema endócrino, que são a produção dos hormônios, esses hormônios, pessoal, eles estão presentes em todos os tecidos e órgãos do corpo, tá? Eles realizam as funções, o sistema endócrino produz os hormônios e esses hormônios atuam nos órgãos e nos tecidos do nosso corpo, tá? E é através do sistema nervoso e do sistema endócrino que nós sentimos, né? Que a gente mantenha a relação com o ambiente externo, tipo, é através do sistema nervoso e do sistema endócrino que nós sentimos o calor, né? Sentimos frio, tá? Então, através desse sistema, tá? Desses dois sistemas, o sistema endócrino e o sistema nervoso, que a gente consegue ter essas sensações. Então, vamos ver aí o que ele está falando aí. Está lá na página 279, me diz lá, sistema nervoso e comando do corpo. Você aprendeu que nosso organismo é formado por vários sistemas e cada um deles é especializado em determinadas funções. No entanto, os sistemas não trabalham de maneira isolada, eles estão interligados e, para que funcionem como um conjunto harmônico, necessitam da coordenação e do controle de suas atividades. Esse trabalho cabe ao sistema nervoso, com a ajuda do sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas que elabora e libera no sangue substâncias químicas chamadas de hormônios. Uma vez no sangue, os hormônios alcançam tecidos e órgãos do corpo e controlam suas funções. Assim, o controle das funções orgânicas cabe ao sistema endócrino por meio de hormônios e ao sistema nervoso por meio da transmissão de impulsos nervosos. Nosso estudo se concentrará na constituição e nas funções do sistema nervoso. O sistema endócrino será estudado mais adiante no 9º ano e no ensino médio. Nós nos relacionamos com o ambiente o tempo todo. Sentimos o cheiro das substâncias, ouvimos os sons, enxergamos imagens, percebemos o frescor da brisa ou do calor do sol. Também recebemos imagens do interior do nosso corpo, como a fome e a dor.
e até percebemos nosso coração batendo mais forte quando ficamos felizes ou com muito medo. Todos esses estímulos são interpretados e controlados pelo sistema nervoso com o auxílio do sistema endócrino. Então é isso, pessoal. Claro que nisso daí nós temos alguns sentidos, né? Algumas coisas, alguns movimentos, algumas atitudes são voluntários e involuntários, né? Então, nós sentimos, conseguimos perceber, né? Conseguimos ouvir a batida do coração, mas é um movimento involuntário, né? Não depende da nossa vontade, tá? E tem outros movimentos realizados pelo corpo que dependem da nossa vontade. Nós vamos ver isso agora. Lá na página 280, ele está falando lá sobre os neurônios e transmissão dos impulsos nervosos, né? Esses neurônios, pessoal, eles captam os estímulos do ambiente, tá? São os neurônios. Neurônio é a célula do sistema nervoso. Então, se a gente falar célula do sistema nervoso, é o neurônio. Os neurônios, eles estão espalhados para o corpo todo, tá? E através dos neurônios, eles fazem sinapse, que é a transmissão desse impulso nervoso para poder realizar as funções, tá? Então, esses neurônios, eles captam os estímulos do ambiente, né? Transformam em impulsos nervosos, tá? Essa transformação, ela ocorre na membrana da célula, tá? Vamos ver aí, o sistema nervoso. Então, ele controla as atividades dos músculos, dos órgãos e das glândulas, tá? Glândulas são aquelas estruturas que controlam, que liberam as substâncias do nosso organismo. Tipo lá, glândulas salivares é o que produz a saliva, tá? Para que serve a saliva? Para ajudar na digestão dos alimentos. Então, as glândulas produzem essas substâncias para ajudar para realizar determinada função no nosso organismo, tá? O sistema nervoso, ele recebe, né, e interpreta as informações que são captadas pelos órgãos do sentido. Então, quais são os órgãos do sentido, né? Então, nós temos a pele, os olhos, as orelhas, né? São órgãos do sentido, né? Esse sistema nervoso, pessoal, ele trabalha junto com o sistema, ou seja, trabalha junto com os hormônios, né? Para poder ter células especializadas de transmissão do impulso nervoso, tá? Essas células que fazem essa transmissão, transmite os impulsos nervosos, são chamadas de neurônios. Então, são as células do sistema nervoso, chamados de neurônios. Vamos ver o que ele está falando aí sobre o sistema nervoso. Então, ele diz lá: neurônios e transmissão dos impulsos nervosos. O sistema nervoso controla as atividades dos músculos, dos órgãos e das glândulas. Ele também recebe e interpreta as informações captadas pelos órgãos do sentido, pele, olhos, orelhas, etc. Organiza-as e coordena uma resposta a elas. Para coordenar todas as atividades, o sistema nervoso conta com a participação de hormônios e de células especializadas na transmissão de impulsos nervosos. Essas células recebem o nome de neurônios e podem ser encontradas em praticamente todas as partes do nosso corpo. Então, realmente são encontradas em todas as partes do corpo. Se não fossem os neurônios, nós não teríamos essas sensações, né? Não conseguiríamos ter as sensações que nós temos de frio, calor, tá? Então aí ele está explicando o neurônio, né? Então, o que nós precisamos saber? Que o neurônio,
os neurônios são as células do sistema nervoso, né? Eles estão presentes praticamente em todo o nosso corpo. Eles captam os estímulos, né? Transformam esses estímulos em impulsos nervosos e ele vai encaminhar para cada órgão do sistema nervoso, né? Então, ele capta ali aquele estímulo, leva esse estímulo até o cérebro, vamos supor, né? E lá passa essa mensagem, né? O cérebro vai interpretar essa mensagem e nós vamos realizar determinadas funções, tá? Parece que isso é complicado e é demorado, mas é tudo muito rápido, pessoal. Quando você pensa, eu estou sentado aqui, aí de repente eu penso, eu vou levantar. Quando eu penso, eu vou levantar, os meus neurônios já mandaram essa mensagem lá para o meu cérebro já mandou de volta o impulso nervoso para que eu possa movimentar as minhas pernas, tá? Então é tudo muito rápido, tá? Então são através disso daí que os neurônios que vão determinar nossa locomoção, né? A digestão, os batimentos cardíacos, a respiração, tá? Então aí, por isso que eu disse para vocês anteriormente, existem alguns que não são, alguns sentidos, eles não são controlados, né? Nós não controlamos. E outros que nós controlamos, tá? Tipo, batimento cardíaco. Nós não temos condições de controlar, né? Mas a digestão também não temos como controlar. Mas o fato de você levantar um braço, ou o fato de você andar, são sentidos, né? Controle do sistema nervoso, mas que a gente pode controlar. Então vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. Os neurônios são encarregados de captar estímulos como o cheiro de uma flor ou o sabor de uma fruta, transformá-los em impulsos nervosos e encaminhá-los para órgãos do sistema nervoso, como o cérebro, onde as membranas são interpretadas. É também por meio dos neurônios que os órgãos do sistema nervoso enviam mensagens para o corpo todo, controlam funções como locomoção, a digestão, os batimentos cardíacos e a respiração. Existem diferentes tipos de neurônios, porém todos eles apresentam uma estrutura semelhante. O neurônio pode ser dividido em partes distintas. A cada parte desempenha determinada função, como mostra a imagem a seguir. Então vocês têm aí, ó, uma imagem, né, de um neurônio. Então esse neurônio ele tem várias partes aí, ó. Axônio, né? Terminal do axônio, extrato mielínico, núcleo, corpo celular e dendritos. Então o neurônio, a gente começa eu comecei falando dele ao contrário, né? Você tem da direita para a esquerda aí, pessoal. Então eu tenho lá o núcleo desse neurônio, tá? Logo após o núcleo, eu tenho um material aí que é chamado de corpo celular, é como se fosse que você tem a célula, né? Aí você tem um núcleo. Do núcleo até a parte de fora ali, até chegar aos dendritos, você tem uma substância que é chamada de corpo celular, que numa outro tipo de célula é chamado de citoplasma. No neurônio é o corpo celular. E aí os dendritos, tá? Esses dendritos aí, pessoal, vocês vão ver lá no ensino médio, quando vocês estiverem estudando biologia e tal, vocês vão ver que são esses dendritos que eles fazem a conexão com outros neurônios para poder mandar o impulso nervoso, tipo lá para o cérebro, mandar aquele comando lá para o cérebro, tá? Então são através desses dendritos. E aí você tem o axônio, tá? Terminal do axônio e o extrato mielínico, tá? Que é uma substância.
Então, cada partezinha dessa daí, ela exerce uma função, tem uma função específica. Então, vamos ver aí a função. Dendritos. Ele é um prolongamento, são prolongamentos curtos e ramificados. Eles captam mensagens. Então, qual a função do dendrito? Eles vão captar as mensagens, tá? E aí vai ser enviado, tá? Corpo celular, região do neurônio onde se localizam o núcleo, o citoplasma e as organelas celulares. Também é o local em que ocorre a transformação das mensagens recebidas em impulsos nervosos. Então, corpo celular é onde está o núcleo e também o citoplasma, né? Então, tem lá, olha aí na foto aí do neurônio, você tem um núcleo e depois a parte do citoplasma, que aqui a gente chama de corpo celular, tá? Axônio, aí o axônio, pessoal, uma ramificação, ela é alongada, tá? Ela é mais alongada do que os dendritos. Através do axônio é que vai passar os impulsos nervosos. Ele vai chegar até o terminal do axônio, tá? Aí segue o percurso para o outro neurônio, daí para o músculo ou glândula do corpo. Então, o que ele está dizendo aí, o axônio, ramificação, geralmente mais alongada que os dendritos, por onde passam os impulsos nervosos que, ao chegarem ao terminal do axônio, seguem o seu percurso para outro neurônio, músculo ou glândula do corpo. E o estrato mielínico, que é a última parte aí do neurônio, que é uma membrana, né, que envolve todo o axônio. A função dessa membrana é aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos, tá? Lá na página 281, pessoal, ele tem ali tem a foto, né, de vários neurônios, tá? Então, ele tem neurônio aí, tem 2 neurônios, né? E aí, as sinapses. Vocês vão aprender melhor o que é sinapse lá no ensino médio, pessoal, na biologia. Mas sinapse é o encontro de 2 neurônios, onde há, através da sinapse, né? Esses axônios, eles se encontram, tá? Os dendritos, né, se encontram e fazem a transmissão desse impulso nervoso. Isso daí é chamado de sinapse, quando é transmitido esse impulso. Vamos ver o que ele está falando ali, ó. Gliócitos. Além dos neurônios, o tecido que forma os órgãos do sistema nervoso, como o cérebro, também apresenta gliócitos, ou células da glia. Essas células são de vários tipos e tamanhos, porém, são menores e mais numerosas que os neurônios. Os gliócitos desempenham várias funções relacionadas à defesa, à manutenção, à nutrição e à remoção de excretas dos neurônios. Isolam um neurônio do outro a fim de evitar interferências na condução dos impulsos nervosos, entre outras funções. Observe a imagem a seguir, uma representação da disposição de neurônios e gliócitos em um tecido nervoso. Então, você tem a célula do tecido nervoso, né? Neurônios e gliócitos. Então, veja bem, os gliócitos, tá? Tem ali 3 gliócitos, né? Que está representando ali, e 2 neurônios. E aí vocês estão vendo ali a comunicação entre o neurônio e os gliócitos, né? É ali que acontece a transmissão. Então, pessoal, ele continua ali falando sobre transmissão dos impulsos nervosos. Como que acontece essa transmissão, né? Então,
os neurônios, a função desses neurônios é o quê? Captar aí, né, as alterações, né, do meio ambiente, tipo calor, frio, luminosidade, dor, né? Captam isso daí, os neurônios vão captar isso daí e vão transmitir, tá? Para que haja para que você tenha essa sensação de calor, de frio, tá? Então vamos ver aí o que ele está falando lá sobre transmissão dos impulsos nervosos. Conforme você aprendeu, os neurônios têm a função de captar as alterações do meio, como calor, frio, luminosidade, odor, entre outros, ou do próprio corpo, dor, calor, frio, etc., e transmiti-las em impulsos nervosos que podem ser transmitidos para outro neurônio, órgão ou glândula. As mensagens enviadas pelos neurônios ao sistema nervoso são transformadas em impulsos nervosos, os quais são enviados para os tecidos ou órgãos do corpo, onde essas mensagens devem ser executadas. Para compreender como isso acontece, observe a imagem ao lado. Ali você tem ali, né, a imagem de uma família jogando uma partida de um jogo de tabuleiro, né? No jogo apresentado na imagem, ele vai agora aqui, pessoal, você tem que prestar atenção que ele vai fazer. O jogo aí está representando o que o neurônio faz, a função do neurônio. No jogo apresentado na imagem, cada participante deve lançar um dado, que indicará a quantidade de casas do tabuleiro que a pessoa vai avançar. Algumas casas desse tabuleiro apresentam propostas. Caso o participante caia nessas casas, ele deve cumprir a proposta antes de avançar no jogo. Aquele que chegar primeiro à última casa do tabuleiro ganhará o jogo. 282. O sistema nervoso está envolvido em diversos processos que ocorrem no corpo do participante quando está na sua vez de lançar o dado. Entre os estímulos recebidos e algumas das ações coordenadas pelo sistema nervoso, podemos citar a visão para enxergar o dado, os movimentos dos músculos do braço e da mão para pegar o dado, o tato para sentir o dado entre os dedos, etc. A imagem a seguir mostra como o cérebro e os neurônios trabalham para que os músculos do braço executem a ação, ou seja, o movimento, né, de pegar o dado. Observe com atenção. Então veja bem, pessoal, tem lá a pessoa ali, né? Essas flechinhas ali em vermelho, pessoal, ela vai dizer a direção do impulso nervoso, tá? E azul a mensagem enviada para o cérebro. Então veja bem. Aí você tem ali o cérebro, né? O cérebro envia uma mensagem que chega aos dendritos. Do dendrito ele passa pelo axônio, né? Que é na realidade o corpo celular. Lá no terminal do axônio, o terminal do axônio, né? Ele entra em contato com o neurônio, né? O terminal do axônio, olha lá, ó. Então, entra em contato com o neurônio, ou seja, um neurônio entrando em contato com o outro através do terminal do axônio, tá? Dali, ele vai para os miócitos, né? Que é o músculo do braço. E essas fibras musculares, ela recebe, né, a informação que é para ela movimentar o braço. Tudo isso aqui acontece automaticamente, nós não percebemos isso, tá? Ele acontece automaticamente em fração de segundos, né? E veja bem que o que eu falei lá, ó, que quando dois neurônios eles se encontram para poder transmitir as informações, isso daí a gente dá o nome de sinapse, tá?
Então, eles precisam se encontrar para poder passar essa informação e a gente realizar a função daquele determinado músculo, ou começar a movimentar a perna para andar, ou no caso aqui que ele colocou, movimentar esse braço. Então, o que acontece na realidade? Olha lá, o cérebro envia uma mensagem que é captada pelos dendritos do neurônio. Aí, logo em seguida, a mensagem é transformada em impulso nervoso no corpo celular do neurônio. 3. Os impulsos nervosos seguem seu trajeto por meio do corpo celular, sendo transmitidos pelo axônio até chegar ao terminal do axônio. 4. Os impulsos nervosos são transformados de um neurônio a outro, até que o último neurônio dessa sequência sensibilize os miócitos presentes nos músculos do braço. 5. Quando sensibilizado, o músculo do braço se contrai e promove o movimento, ou seja, o braço se move. Então, pessoal, todo e qualquer movimento que nós realizamos no nosso corpo depende do quê? Desses impulsos nervosos. É claro que nós temos, né, movimentos voluntários e movimentos involuntários, mas todos eles dependem desses neurônios, tá? Então, essa transmissão desses impulsos nervosos, pessoal, tá bem simplificada aqui, né? Mas quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão ver isso melhor lá em biologia, tá? Nós vamos ver aí também, pessoal, nós temos aí dois tipos, né, o sistema nervoso. Ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Nós vamos ver cada um desses sistemas nervosos aí, pessoal, na próxima aula, tá? Mas o que eu quero que tenha ficado claro para vocês é a importância desses neurônios, né, tá? Que são as células nervosas, nos movimentos que nós fazemos, tá? E na próxima aula nós vamos ver aí os movimentos voluntários, movimentos involuntários. Cada sistema nervoso é responsável por um tipo de movimento voluntário e movimento involuntário. Mas na próxima aula aí, que deve ser, deixa eu ver aí, que dia? Sexta-feira, né, pessoal? Sexta-feira nós vamos falar sobre isso, tá? Então, por hoje é só isso daí, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo a todos.